Abra sua Bíblia comigo, Ezequiel, capítulo de número 14, nós vamos ler os versículos de número 13 e 14. Ezequiel 14, nós vamos ler os versículos de número 13 e 14. Aleluia, glória a Deus. Ezequiel, capítulo de número 14, nós vamos ler a partir do versículo de número 13, nós vamos ler o 12, o 13 e o 14, amém? Estamos aqui para o nosso culto da vitória, como a gente sempre prega nos cultos da vitória, né? Nós vamos ver aqui algumas ações que precisamos fazer para alcançarmos aí a nossa vitória na presença do Senhor. O texto diz assim: palavra do Senhor veio a mim dizendo: ó filho do homem, se uma terra pecar contra mim, sendo infiel contra mim, então estenderei a minha mão contra ela, e romperei o sustento de pão, e mandarei a fome contra ela, e exterminarei os homens e os animais dela. Se no meio dela se encontrassem esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles seriam salvos pela sua justiça, diz o Senhor. Se no meio dela se encontrasse esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles seriam salvos pela sua justiça, o Senhor Deus disse. Amém. Pai, esta é a tua palavra que foi lida e será ministrada aos nossos corações. A nossa oração é para que através dela o teu Santo Espírito possa falar aos nossos corações nessa noite. Deus, flui em nós com a tua graça, flua em nós com o teu Espírito, que esta palavra alcance o coração dos irmãos que aqui estão, que esta palavra alcance o meu coração na tua presença, que esta palavra alcance o coração daqueles que nos acompanham ao vivo pela internet, daqueles que vão assistir depois pelo YouTube, que a tua palavra cumpra o efeito que ela mesmo disse que cumpriria, que ela não volte vazia, que ela penetre o mais profundo do nosso interior, no íntimo do nosso coração, no íntimo das nossas vidas, e traga mudança, e traga vitória, e traga manifestação do teu amor sobre nossas vidas aqui nessa noite. Em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Pode se assentar, meu irmão. Aleluia. Os profetas que nós chamamos aí pré-exílio, né? Exílio, quero dizer mais no sentido de exílio babilônico, né? Os profetas que acompanharam os judeus ao exílio babilônico foram Daniel, Ezequiel e Jeremias. Isaías profetizou antes, os profetas menores, a maioria deles profetizaram depois do exílio, mas esses três nomes aí que eu mencionei, né? Daniel, Ezequiel e Jeremias, tiveram a difícil missão de profetizar no período do exílio babilônico. Então, quando nós pegamos profecias do período do exílio babilônico, nós temos algumas profecias que são bem duras, porque Deus, na verdade, está tratando com o seu povo. O exílio babilônico, ele é um tratamento de Deus na vida do seu povo. O povo estava fazendo algumas coisas que não agradavam ao Senhor, e por eles estarem fazendo coisas que não agradavam ao Senhor, Deus mandou o exílio babilônico para que eles fossem tratados, para que eles fossem sarados, para que esses carrapichos, né, de erros que eles tinham, fossem tirados do meio deles através do exílio, seja ele o exílio assírio, que aconteceu com o reino do norte, muitos anos atrás do exílio babilônico, seja ele através do exílio babilônico, que aconteceu com o reino do sul, durou durante 70 anos, para que o povo de Israel, para que os judeus acordassem e tivessem um compromisso maior com o Senhor. Aqui nós temos uma das profecias que foi enviadas por Deus num período de dificuldade. Eu estou citando isso por quê? Porque em períodos de adversidade, o Senhor mandou profecias e recomendações para ensinar esse povo a se comportar durante esses períodos. Então assim, hoje,
Não adianta, por mais que a gente tente evitar o assunto, nós vivemos um período difícil. Muitos de nós vivemos período difícil no que diz respeito à família. Muitos de nós vivemos períodos difíceis relacionados até mesmo à igreja, relacionados ao nosso local de trabalho, relacionado a luto na família, né? Como é o caso de alguns irmãos aqui da igreja, o Eurico, a irmã Joaquina, a Luana, são irmãos que perderam parentes recentemente, né? E nós enfrentamos um momento difícil. Esse momento ele não é difícil apenas para esses irmãos que estão de luto, mas esse momento é difícil para nós também, que estamos sentados, distanciados, com uma máscara na nossa face, não é que muitos de nós tivemos talvez o salário reduzido, essa crise nos afetou, né? Querendo ou não, de uma forma ou de outra, nos afetou de alguma maneira. Nós encontramos por aí vários comerciantes que fecharam, que encerraram as suas atividades, que estão sobrevivendo de outra forma. Então assim, irmãos, é nítido que nós vivemos um momento complicado. E nesse momento complicado, a nossa esperança, ela jamais pode se extinguir. Ela não pode acabar. E uma das preocupações de Deus na boca dos profetas durante o período do exílio babilônico era justamente esse. Era manter no coração do povo um fio de esperança, para que eles não desanimassem em meio à adversidade. Porque esse povo estava vendo o seu templo ser destruído. Esse povo estava vendo a sua família ser sequestrada. Esse povo estava vendo a sua terra ser destruída. Esse povo estava sendo levado para longe de suas terras. Eles perderam casa, eles perderam bens materiais, eles perderam tudo. E foram morar numa terra distante. E Deus, na boca dos profetas, precisava manter no coração desse pessoal um fio de esperança aceso. Porque em meio à adversidade, nós precisamos ter fios de esperança que mantenham a nossa fé firmada no Senhor. Paulo disse em Romanos 5, a partir do versículo 4, se eu não me engano, que nós devemos sempre manter a nossa esperança, porque a esperança gera experiência, a experiência gera perseverança, a perseverança gera a fé, né? E por consequente a fé nos salva, a fé põe o nosso nome escrito no livro da vida e faz com que nós venhamos agradar a Deus e servir a Deus da forma como Ele espera ser servido. Então dentro desses profetas há fios de esperança em meio às profecias que são complicadas. Deus abre o olho do povo aqui dizendo para eles assim, olha, eu posso enviar fome, eu posso parar o trigo, eu posso não mais mandar chuva no meio do meu povo. Eu posso fazer algumas coisas para corrigir o coração do meu povo. Abre parêntese. Nem tudo que dá errado na vida da gente é porque nós fizemos alguma coisa errada. Mas algumas coisas dão errado na nossa vida porque fizemos algumas coisas erradas. Fecha parênteses, eu não posso generalizar. Eu quero dizer com essa frase que nós não podemos pegar tudo de ruim que acontece na nossa vida e afirmarmos que o que acontece de ruim na nossa vida é porque pecamos. Eu não posso fazer isso. E eu não posso também achar o contrário disso. Eu não posso imaginar o contrário. Eu não posso pensar que eu posso continuar pecando e nada vai me acontecer. Não, eu não posso pensar desse jeito. Por quê? Deus disse, inclusive no texto que nós acabamos de ler, que é possível que Ele envie a peste. É possível que Ele não mande o trigo. É possível que Ele faça com que as coisas deem errado. Né? Para quê? Para nos tratar, para nos ensinar, para tirar os carrapichos, para aumentar a nossa fé, para ver até que ponto nós somos capazes de servir a Ele. São inúmeras as justificativas que Deus tem para poder enviar sobre nós um tempo de adversidade. Agora, não é sobre isso que eu quero pregar nessa noite. Nessa noite eu quero pregar sobre esses 3 nomes que foram mencionados aqui. É interessante porque o texto diz que se a coisa ficasse feia, se as coisas começassem a dar errado, o Senhor cita 3 nomes, Ele exclusiva 3 nomes, por conta de um motivo, e diz que a alma deles seriam poupadas, se alguma coisa desse nível acontecesse sobre a terra. Em primeiro lugar, eu preciso aprender uma coisa muito importante. Tem como chamar a atenção de Deus. Existe um meio, uma forma de chamar a atenção de Deus. Por quê? Há
pessoas que são citadas por Deus como uma referência diferenciada. A Bíblia, irmãos, ela elevou o nome de alguns homens e mulheres, pelo fato deles terem chamado a atenção do seu Deus de uma forma especial. A Bíblia cita Moisés como o homem mais manso que houve sobre a face da terra. A Bíblia cita Salomão como o homem mais sábio que houve sobre a face da terra. A Bíblia olha para Davi e chama Davi homem segundo o coração de Deus. A Bíblia coloca Paulo como o maior missionário que a igreja já teve em toda a sua história. João como o discípulo mais íntimo de Jesus. Pedro e Tiago como os discípulos mais amigos de Jesus. A Bíblia eleva, a Bíblia sobrepõe alguns nomes, porque esses nomes conseguiram alcançar diante de Deus uma ação especial. A Bíblia chama Abraão de amigo de Deus. Irmãos, então isso me faz crer, isso me leva a concluir de que existem ações que eu posso tomar que vão chamar a atenção do meu Deus. Nos evangelhos, nós já pregamos isso aqui alguns dias atrás. Uma das irmãs de Lázaro quebra um vaso de perfume, derrama o perfume aos pés do Senhor e enxuga com os próprios cabelos. E aquilo chamou a atenção de Jesus. Isso fez com que essa mulher recebesse uma bênção diferenciada sobre a vida dela. Um homem chega para o Senhor e pede para que o Senhor fosse até a sua casa orar pelo seu servo. Jesus fala para ele que vai lá e ele para Jesus e fala assim: não, o Senhor não precisa ir lá. Manda uma palavra e eu sei que o meu servo vai ser curado. Jesus olha para esse homem e fala assim: eu nunca vi tanta fé em Israel como estou vendo em você aqui agora. Então, se nós queremos uma bênção diferenciada sobre nossas vidas, precisamos também de ações que sejam diferenciadas. Não dá para conquistar coisas grandes de Deus sem fazer para Deus grandes sacrifícios. Nós somos uma geração que espera a ação de Deus, mas não pagamos o preço para experimentarmos a ação desse Deus sobre nossas vidas. Ou seja, existem manifestações que nós devemos ter, práticas que nós devemos fazer, que chamem a atenção do nosso Deus para que a nossa vitória nos alcance dia após dia. São inúmeras. Quase toda quinta-feira a gente traz algumas aqui para os irmãos, seja eu, seja a Fernanda, seja o Rian, seja a Isami, seja a Conceição, seja os outros pastores que venham de fora pregar aqui. A gente sempre tenta trazer para os irmãos algumas características que nós precisamos conter para recebermos a nossa vitória. Hoje eu quero chamar a sua atenção para uma delas, porque esse texto que nós lemos de Ezequiel 14:14 diz que 3 homens receberiam um livramento de Deus, uma vitória em meio à adversidade, por conta de uma ação, por conta de uma prática cristã que eles possuíam. Esses nomes são ressaltados, porque Deus ressalta aqueles que tomam a decisão de servi-lo de forma diferenciada. Seria hipocrisia da minha parte pensar que eu vou chegar no céu e a cadeira do apóstolo Paulo vai ser a mesma minha. Seria injusto até eu pensar que eu chegaria no céu e João, o discípulo amado, sentaria ao meu lado. Não é por aí, irmãos. O Senhor sempre ressaltou nomes, que deu para ele algum serviço de forma especial. Esses homens não alcançaram essas características à toa. Esses homens não alcançaram essas características em vão. Talvez você pense assim: pastor, mas esses homens foram esses homens, nós não somos nada. Concordo com você. Mas esses homens mostraram para mim que existe a possibilidade de eu conseguir agradar a Deus com as minhas atitudes, com a minha prática, com a minha vida, com o meu jeito de servir a Ele, chamar a atenção dEle de uma forma especial. Deus para nós não pode ser apenas mais um. Servir a Deus para nós não pode ser qualquer coisa. Nós precisamos tratar isso como algo muito especial. E tratando isso como algo muito especial, o Senhor vai nos abençoar ainda mais, em nome de Jesus. Esse texto aqui diz que esses homens seriam livrados das enfermidades, do tempo difícil,
do momento da adversidade. Diz o texto assim, ó, se no meio dela se encontrassem esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles seriam salvos pela sua retidão, assim diz o Senhor. A Bíblia coloca esses homens como reto. Um dos segredos para que eu consiga chamar a atenção do meu Deus é eu ser reto. Reto diante de Deus e reto diante dos homens. O Senhor nos chamou para vivermos de modo reto, íntegro, justo. Seria o significado mais coerente para essa palavra utilizada aqui nesse texto. A retidão, ela sempre chamou a atenção de Deus. Nós não podemos andar por aí com uma vida torta. Nós não podemos andar por aí de qualquer maneira. A nossa vida precisa caminhar dentro de uma retidão. Essa retidão, eu preciso mencionar, que ela é tanto em relação ao próximo, como em relação a Deus. Por quê? Os 10 mandamentos, os 2 mandamentos reduzidos por Jesus em Mateus 22, eles apontam em 2 direções. No nosso servir a Deus, nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. Quando nós falamos de atitudes que agradam a Deus, que chamam a atenção do nosso Deus, eu tenho que colocar na minha mente, no meu coração, que essas atitudes são tantas relacionadas a Deus, como também são relacionadas ao meu próximo. Não adianta eu ser um excelente servo de Deus dentro da igreja, e não cuidar do meu próximo e não amar o meu próximo. Como também não adianta eu amar o meu próximo e não servir a Deus de verdade. Então não adianta eu viver a hipocrisia de pensar que eu estou na igreja e eu faço as coisas certas, mas não ajudo e não amo o meu próximo. E também não adianta o espírita lá que ama o próximo e ajuda o próximo mais do que a igreja evangélica, mas serve a Deus de forma errada. Eu preciso colocar na minha mente que quando eu falo de características para que eu seja abençoado, essas características são relacionadas a Deus, e essas características são relacionadas aos homens. Retidão. E aí o texto nos dá 3 exemplos de retidão. Eu não vou pela ordem que o texto foi citado, eu vou pela ordem cronológica, não é? O primeiro nome aqui, o nome mais velho aqui a ser mencionado é Jó. Jó provavelmente viveu antes do período abraâmico. É o único livro na Bíblia que não cita a lei de Moisés e não cita Abraão. Então, muito provavelmente, Jó viveu antes de Abraão. E mesmo antes de ter lei, mesmo antes de ser imposta alguma coisa sobre a vida de Jó, ele foi chamado de reto, de justo pela boca do próprio Deus diante de Satanás. Deus está no céu, os anjos chegam para prestar o serviço a Deus, né? Quando a igreja vem congregar e servir ao Senhor é a mesma coisa, né? Os anjos foram entrar na presença de Deus para servir ao Senhor. Quando a igreja vem para o templo, se reúne e congrega, ela está tomando essa mesma decisão para servir ao seu Deus, né? Os anjos chegam lá para servir ao Senhor, e não se assuste, Jó capítulo 1, o diabo em pessoa entra no meio dos anjos no serviço a Deus, na hora que Deus iria ser adorado. Ressalto para você, já havia tido a queda dos anjos. Não era Lúcifer, já era Satanás, diabo do inferno. O ser humano já existia, já tinha sido criado. Os anjos vão entrar na presença de Deus e Satanás entra na presença de Deus junto com esses anjos. Isso para nós é uma vergonha. Você vê crente falando que não consegue entrar na presença de Deus e até o capeta entra na presença de Deus. Olha para você ver que vergonha, né? Quando um crente falar com você assim, irmãos, não estou conseguindo entrar na presença de Deus, fala para ele, toma vergonha na cara, porque até o diabo entrou na presença de Deus, está lá em Jó capítulo 1. É usada essa expressão, ele entrou na presença de Deus. O diabo entra na presença de Deus e Deus vê o diabo lá no meio dos anjos e fala assim, Satanás,
Observaste meu servo Jó, homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Não foi um profeta que chamou Jó de reto. Não foi alguém da Bíblia que chamou, um escritor bíblico que chamou Jó de reto. Chamar Jó de reto não é uma conclusão teológica. Não foi passado por estudos humanos e chegado à conclusão assim, Jó era reto. Não. Quem diz que Jó era reto é o próprio Deus. Jó vivia em retidão. Deixa eu chamar sua atenção para algumas coisas. O homem mais rico do Oriente, Deus olha para ele e fala para ele assim, ele é reto. Você sabe o que isso quer dizer? Que Jó nunca passou ninguém para trás para aumentar sua fortuna. Jó nunca enganou um comprador de camelo. Jó nunca escondeu de alguém assim, que o camelo era ruim, e mandou dar uma pinchada nele, uma escovada nos dentes, né? Uma firmada nas patas para falar assim, olha, esse camelo é bom, né? Preciso te vender. Jó nunca fez isso. Se o camelo era ruim, Jó chegava lá e falava assim, estou te vendendo esse camelo é ruim, você quer comprar? Você sabe o que é o homem mais rico do Oriente ser chamado de reto? Significa que todos os funcionários de Jó recebiam em dia, porque é Deus que está falando, irmãos. Não é o Tiago que falou que ele é reto, não. Jó era um homem muito rico, que tinha muitos funcionários. Os funcionários de Jó recebiam em dia e recebiam justo. Não era injusto, porque Deus chamou ele de reto. Você sabe o que é um homem ser chamado de reto? Um homem mais rico do Oriente ser chamado de reto? É isso. Ele nunca foi injusto com seus filhos, ele nunca foi injusto com a sua esposa, ele nunca foi injusto com seus funcionários, ele pagava os seus impostos em dia. Ele era reto, diante dos homens e diante de Deus. O livro de Jó diz que ele oferecia sacrifício a Deus diários, em prol dos seus filhos e de sua família. Jó não deixava de servir ao Senhor. Jó não amaldiçoa Deus no decorrer da sua história. Jó não blasfema contra Deus, melhor dizendo, no decorrer da sua história. Acontece o que acontece, Jó permanece fiel, porque diante de Deus ele é reto. Tem muito cristão por aí que não é reto diante de Deus. Hoje muitas pessoas pensam que para ficar rico, ele precisa sonegar imposto. Ele precisa prejudicar o funcionário, ele precisa vender a mercadoria de forma errada, ele precisa enganar a pessoa que ele está vendendo para ela. Não, meu irmão. Jó conseguiu a sua riqueza sem fazer nada disso, porque Deus chamou ele de reto. Para ficar rico nós precisamos da bênção de Deus, e não da desonestidade. Foi o que Jó tinha. A ferramenta de Jó foi ser reto. A retidão fez dele o homem mais rico do Oriente por 2 vezes. Porque ele é rico, perde tudo o que tem, ganha em dobro tudo o que havia perdido, e depois da sua tribulação, ele é mais rico, o dobro mais rico do que ele era antes. E sabe qual é o segredo de Jó? Retidão. Diante dos homens e diante de Deus. Na hora da tribulação, Jó não titubeou. Jó não negou Deus. Jó não se afastou dos caminhos do Senhor. Jó não murmurou contra Deus. Ele reclamou e desabafou como da vida, como nós desabafamos e é o nosso direito, né? Mas com o Senhor ele continuou reto, meu irmão. O segredo da nossa vitória está em permanecermos retos diante do Senhor. Não deixe as adversidades do tempo atual, não deixe os problemas da vida, não deixe os não das circunstâncias que nós estamos vivendo abalar sua espiritualidade, porque diante de Deus você precisa continuar reto. Não negue o seu Deus por uma noite de prazer, não negue o seu Deus por um pecado que vai satisfazer a sua carne, não negue o seu Deus por algo desta terra, por algo deste mundo. Seja reto diante do Senhor. Pastor, mas é muito difícil ser reto nos nossos dias, com a minha profissão é muito difícil ser reto com a minha profissão. Tente ser,
o mais reto possível, o máximo que você conseguir. Se esforce para ser o mais reto possível, porque esse é o segredo de Jó para ser abençoado. O meu segredo para ser abençoado precisa ser a retidão. Precisamos ser reto, irmãos. Tem muita gente torta servindo a Deus de maneira torta, não é? Lembra da musiquinha que a gente canta com as crianças, né? Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, e ele era torto, e a vida era torta, mas até que um dia, Jesus ele encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Nós não podemos viver diante do Senhor uma vida torta, não devemos, não podemos. Em nome de Jesus, o Senhor precisa, através do Espírito Santo, nos ajudar. E nós temos que orar por isso, para que nós venhamos ter diante de Deus um coração reto e íntegro, em tudo aquilo que nós fazemos. Seja reto. Não deixe o diabo te entortar. Não deixe o inimigo te desviar. Não seja levado por qualquer coisa. Mantenha-se firme na linha que te conduz ao céu. Amém? Mantenha-se firme no trilho que te conduz ao céu. Como disse Jesus, não se desvie nem para a esquerda nem para a direita. Faça como Paulo, prossiga para o alvo do prêmio da soberana vocação de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O Senhor é o seu alvo, permaneça reto. Alguém vai chegar para você e vai falar assim: olha, sai dessa vida, larga essa vida aí, não está te levando a nada. Repreenda isso, meu irmão. Se mantenha reto diante do Senhor, porque Ele vai te abençoar. Ele vai te dar em dobro tudo aquilo que você perdeu, alguma hora, algum dia Ele vai fazer isso. A hora da sua bênção vai chegar, a porta vai abrir, Deus vai cuidar de você como nunca. Tudo o que você tem que fazer é permanecer reto. O segundo nome aqui é Noé. O texto lá em Gênesis capítulo 6 diz que Deus achou graça, né? Deus achou graça em Noé. Noé, no meio daquela sociedade que vivia ali naquele tempo, eu inverti os nomes, eu tinha que ter falado primeiro de Noé, né? Agora que me veio à mente aqui, né? O nosso seria Noé, Jó e Daniel, não é? Então, corrigindo aí o meu erro, é Noé, Jó e Daniel, né? O Jó viveu entre Noé e o período abraâmico, com certeza. Então, o segundo nome nosso aqui é Noé. Deus olha do céu para a terra e procura alguém que seja justo. E na terra inteira, talvez você pense: ah não pastor, era só um pedacinho. A Pangeia ainda não havia acontecido, porque já foi comprovado que a Pangeia aconteceu depois do dilúvio, né? A Pangeia ainda não havia acontecido, a terra era um bolo só, as pessoas moravam só ali. Não, irmãos, nós não sabemos quanto tempo tem do pecado de Adão até Noé, são muitos anos. A humanidade já tinha um número expressivo de pessoas, já era grande, e essa humanidade fazia coisas diante de Deus que eram horríveis. Eram tão horríveis que nós ainda não praticamos pecados como aquela geração. Porque Jesus disse que próximo à sua vinda nós seríamos como nos dias de Noé. Se Jesus ainda não voltou, significa que nós ainda não alcançamos esse nível de pecado. Mas eu imagino que já estamos quase lá, não é? Porque é muita barbaridade. Quando você liga a televisão e vê no noticiário que um pai estupra a própria filha, criança. Quando você abre o noticiário e vê uma mãe que joga o próprio filho numa caçamba. E você vê o filho, igual eu vi esses dias na televisão, que estrupava a mãe. Quando você vê alguém que entra no cinema e atira em todo mundo, alguém que entra numa escola e atira em todo mundo. Quando você vê pessoas do mesmo gênero, entre aspas, se amando. Quando você vê a coisa como nós estamos vendo nos nossos dias atuais, sabe o que eu penso? Na época de Noé o trem é pior do que isso, então nós estamos chegando lá, estamos quase. Essa geração de Noé, ela conseguiu praticar um pecado tão horrível, mas tão horrível, que Deus olha e fala assim:
eu vou acabar com todo mundo. Para Deus chegar nessa conclusão, meu irmão, é porque o negócio estava feio mesmo. E isso me dá medo, porque significa que para nós o negócio vai ficar mais feio ainda. E isso afeta nós como igreja do Senhor, sabe por quê? Há 20 anos haviam pecados que nós não aceitávamos na igreja e hoje a igreja aceita. Daqui uns dias não vai ter problema mais, que Deus me livre disso em nome de Jesus. Mas daqui uns dias não vai ter problema mais se o pastor tem um amante. Pessoas não vão estar nem ligadas, nem aí para isso mais, porque hoje já é assim. Hoje nós temos pastores de segundo, terceiro casamento, e as pessoas estão seguindo, e vai. Esqueceram de ler o texto bíblico que fala lá que é marido de uma só esposa, né, que não teve outra, que só teve uma. E aí daqui uns dias a gente vai aceitando isso, daqui uns dias no louvor vai poder ter adultério, prostituição, lascívia, daqui uns dias no meio da igreja isso vai ser normal. Isso me assusta, me dá medo, porque eu não sei se eu sou um pastor preparado para lidar com esse tipo de situação. Tomara que o Senhor nos prepare, se eu for ter que viver esse momento aí, não é? E que Ele me prepare para a gente não aceitar, não é? Se manter reto, íntegro, porque é o que o Senhor nos chama para fazer. Amém? Porque nós não podemos, irmãos, nós não podemos ser essa igreja que aceita tudo. A igreja é onde nós mais deveríamos encontrar retidão. Eu não sei se deveríamos chegar a pontos extremos, né? Antes de vir para Lagoa, eu ajudei um pastor em Bom Despacho, que a Amanda, mas o André conhece, que era terrível, o Manelzinho era terrível. Pastor Manel, se um membro da igreja tivesse o nome no SPC, sei lá por qual motivo, talvez a Vivo, a boleta não chegou para você, coisa que mais acontece é o telefone celular e para o nome do SPC, né? Aí seu nome foi para o SPC, chegava no dia da ceia, você chegava na igreja para tomar a ceia sem saber de nada, o pastor pegava um livro e falava assim: irmão fulano de tal, está excluído da igreja porque o nome está no SPC, e o irmão no banco até assustava, falava assim: uai gente, mas eu estou sendo excluído por quê? E era desse jeito e não estava nem aí. Eu não sei se a gente tem que manter esses extremos aí não, mas uma coisa a igreja precisa se preocupar: eu tenho que andar de forma reta. Eu não posso aceitar o pecado da minha geração. Sabe por que Noé é chamado de reto? Porque na hora que Deus olha do céu para a terra, só havia um homem que não concordava com o pecado da sua geração. Todos se contaminaram, menos Noé. Eu tenho para mim que até os filhos de Noé, que até a família de Noé já tinha se contaminado. Mas ele era tão reto, que eles tiveram uma chance de caminhar igual o pai. Porque Deus olha do céu para a terra, e fala, irmãos, que Ele achou graça em Noé. Você sabe o que pensou? Deus resolve destruir os 7 bilhões de habitantes da terra hoje, e só acha você? Você já pensou, irmãos? Isso aconteceu com Noé, irmãos. Deus olhou, caçou. Deixa eu te falar uma coisa: se tivesse 2 retos, Deus ia mandar se encontrar. Deus ia falar com os 2: olha, vamos morar em tal lugar. E vocês 2 constroem a arca. Ia ser até, entre aspas, né? Ia ter até uma ajuda, né? Em vez de demorar 200 anos para construir a arca, eles iam demorar só 100, porque eles eram 2, né? Mas não tinha 2 não, irmãos. Só um não se contaminou com o pecado da sua geração. Deixa eu te falar uma coisa. Nós precisamos ser Noé. Deus está à procura de Noé aqui nessa terra. Não é porque todo mundo pode fazer, significa que você pode fazer. Não é porque todo mundo bebe, você pode beber. Não é porque todo mundo faz, você pode fazer. Deus nos chamou, Jesus nos chamou para ser sal dessa terra e luz desse mundo, para fazer a diferença. Não é porque o seu melhor amigo faz, a sua melhor amiga faz, o seu parente faz, significa que você pode fazer, não. Deus te chamou para que você seja reto, igual a Noé. Amém? Você recebe isso aí? Seja reto. Deus quer de nós retidão, integridade. Na hora que Ele vier buscar a igreja, irmãos, Ele vai buscar os retos de coração.
os retos diante dos homens, os retos diante de Deus. Ele vai buscar aqueles que são retos. Nenhum de nós aqui somos perfeitos. Nenhum de nós aqui somos 100% retos. Talvez você fez alguma coisa lá errada. Mas o nosso objetivo, irmãos, precisa ser pedir ao Espírito Santo para que nós sejamos cada dia mais retos, a ponto de vencermos dia após dia todos os nossos pecados, todas as nossas mazelas, todas as nossas misérias, para que nós venhamos chegar diante dele, como está lá no Salmo 24 e no Salmo 15, limpos de mão e puros de coração. Esses homens foram livrados. Eles seriam, se morassem na terra no período, olha o que Deus está falando para Ezequiel. Se Jó, Noé e Daniel morassem na terra no período do cativeiro babilônico, eles seriam livrados. Talvez o que Deus está esperando de mim, para que eu seja livrado desse momento de adversidade, é a minha retidão. O Evangelho nos ensina isso. Jesus disse que o nosso sim é sim, e o nosso não é não. O meu sim é sim, e o meu não é não. É claro que a gente é provado todos os dias. A todo momento você é questionado em prol de alguma coisa. Trabalho com vendas. Quando alguém chega para mim e pergunta assim: Tiago, esse pneu é bom? Se o pneu não é bom, eu falo: não, esse aqui é melhor. Esse aqui você vai ficar mais bem servido. Não, esse aí é bom, é um bom pneu. Eu não posso fugir, pelo menos de uma tentativa de ser reto. Pastor, o senhor não é perfeito. Não, pastor, talvez você já fez assim, com certeza já fiz alguma coisa errada. Mas a nossa oração precisa ser para que o Espírito Santo nos faça cada dia mais retos possível, com Deus e com o meu próximo, com o Senhor e com o meu próximo. Você sabe o que é uma geração inteira negando Deus, e o Noé continua de joelho assim: eu acredito no Senhor, o Senhor vai me salvar, o Senhor vai me abençoar. Você sabe o que é uma geração inteira vivendo em pecados horrendos, e um homem evitando, o único na terra, evitando um pecado, acreditando assim: eu sei que o meu Deus existe, e eu tenho que fazer conforme Ele espera que eu faça. Uma observação sobre Noé e Jó: não havia lei. Para nós hoje, é mais fácil ser reto do que para Jó e para Noé, irmãos. Sabe por quê? Jó e Noé não tinham Bíblia. Eu e você temos um manual de Deus em nossas mãos, temos a palavra do Senhor. Não havia nada estabelecido para que eles fossem retos, e eles foram retos. Eu e você temos um padrão já temos essa facilidade. O terceiro nome mencionado aqui é o de Daniel. Daniel também foi justo diante de Deus. E Daniel é fantástico. Daniel é tão reto diante de Deus, é tão reto, que quando bola uma lei para pegar ele, olha, aquele que não se curvar diante da estátua do rei vai ser lançado na cova dos leões. Aquele que orar, confundir, né? Aquele que continuar orando a outro Deus que não seja o rei, se for pego, vai ser lançado na cova dos leões. O camarada é reto, ele continua orando. Daniel dá para nós um show de oração. Sabe por quê? Qual é a nossa maior desculpa que não temos? Qual é a nossa maior desculpa relacionada à oração? Não tive tempo. Na maioria das vezes, por que você não ora, irmãos? Não tive tempo. Então você tem um dia corrido, aí chega no final do dia, você pensa: por que eu não orei? Não tive tempo. John Piper disse que as redes sociais, elas servirão no dia do juízo para nos apontar que nós não oramos, não foi por falta de tempo. Frase interessante, né? Porque a gente tem tempo para tudo, menos para orar.
Agora Daniel dá um show para a gente. Você sabe quem é Daniel? Daniel é um dos principais do reino da Babilônia. Na primeira leva de judeus para a Babilônia, eles levam os melhores, os mais inteligentes. Daniel vai nessa leva. Ele é profeta de Deus, jovem ainda, e vai nessa leva. Quando ele chega nessa leva aí, pela sua capacidade, ele é colocado no centro administrativo da Babilônia. Daniel governava 40 províncias. Ele era prefeito em 40 cidades. E ele não era prefeito para ficar na mordomia, não. Ele é escravo. Ele é um prisioneiro judeu dentro da Babilônia. Daniel tinha trabalho de 40 cidades sobre as suas supervisões. E você já sabe a resposta da pergunta que eu vou te fazer. Quantas vezes Daniel orava ao dia? 3 vezes. Por 3 vezes ele parava o que ele estava fazendo. Chegava diante de uma janela que era virada para Jerusalém. Estendia suas mãos e orava ao Deus de Israel. Alguém vê isso e faz lá uma fofoca para o rei e faz uma lei para que isso não acontecesse. E mesmo com um impedimento para que ele orasse, ele continua orando. Sabe por quê? Ele é reto. Pegam Daniel, jogam na cova dos leões. Os leões não comem Daniel, embora faminto. Sabe por quê? Porque leão come carne. Daniel não cheira a carne. Daniel cheira a oração. O segredo da nossa vitória, irmãos, é não cheirar a carne, é cheirar a oração. Deus livra Daniel da cova dos leões. Sabe por quê? Porque ele era reto. Daniel faz uma oração ao Senhor. E o texto diz, quando o anjo chega para ele, lá no capítulo 9, o anjo fala para ele assim: assim que você orou, Deus mandou com a resposta. Sabe por quê? Daniel é reto. Daniel é reto diante do Senhor. Quer ter as suas respostas de orações? Seja reto diante de Deus. Quer ser livrado da cova dos leões? Seja reto diante do Senhor. Deus nos chama à retidão, Deus nos chama para sermos retos em sua presença. Se almejamos a nossa vitória, se esperamos o favor de Deus, que sejamos retos em sua presença. O texto que nós lemos em Ezequiel 14 diz que se houvessem adversidade sobre a terra, e nessa terra existissem esses 3 homens, eles seriam livrados, a sua alma seriam livradas, suas almas seriam livradas. O segredo, irmãos, para recebermos livramento, um dos segredos para recebermos as vitórias de Deus na nossa vida, é nos tornarmos retos diante do Senhor. Seja reto diante de Deus. Cumpra o seu papel cristão para com o Senhor. Entende isso? Conseguiu pegar a mensagem? Não importa o que aconteça, se mantenha reto na presença do Senhor. Vão falar para você que você pode pecar. Vão tentar tirar você dos caminhos do Senhor. Vão denegrir a imagem da igreja para você. Vão apresentar para você caminhos, entre aspas, mais fáceis. Mas no tempo em que nós estamos vivendo, o Senhor nos chamou para vivermos diante dEle em retidão. Seja reto. Peça ao Espírito Santo de Deus que te dê um coração reto, puro. Peça ao Espírito Santo de Deus que te faça diante desse Deus cada vez mais reto. Não troque os seus momentos de orações. Não troque o seu período bíblico. Não se entregue ao pecado. Não se entregue ao desânimo. Continue reto, seguindo para o alvo. Continue reto, caminhando para Cristo. Porque a recompensa que Ele tem aos retos de coração, aos puros de coração, é incomensurável. Apóstolo Paulo disse que olho não viu, ouvido não ouviu, e nem desceu ao coração do homem, aquilo que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Ame a Deus, seja reto, porque o que Ele tem para você é muito grande. Talvez você pense assim: pastor, mas aqui nessa terra está muito difícil. Eu sei, está difícil para mim também. Mas eu preciso continuar me mantendo reto, eu preciso continuar me mantendo íntegro na presença do Senhor, porque é essa retidão que vai chamar a atenção do meu Deus, como chamou a retidão de Jó, como chamou a retidão de Daniel, como chamou a retidão de Noé. A minha retidão vai chamar a atenção de Deus.
Talvez ninguém está vendo o seu sacrifício. Talvez você está pensando que ninguém está vendo a sua oração. Talvez ninguém está vendo a dificuldade que é para você servir a Deus, a sua luta constante contra as suas fraquezas, contra os seus prazeres. Mas Ele está vendo a sua retidão. E Ele vai mandar vitória, e Ele vai mandar resposta. E Ele vai mandar a chuva no devido tempo sobre a sua vida. Ele vai abrir a janela dos céus. Ele vai derramar bênção sem medida. Você precisa continuar reto diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Glória a Deus. Aleluia. Se coloque de pé, vamos orar. Coloque a mão no seu coração. Amém? Feche seus olhos. Dá-me um coração igual ao seu, meu mestre. Dá-me um coração